E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Winkley e vamos para mais uma aula de física. Hoje, especificamente, iremos estudar o calor e suas propagações, seus meios de propagação. Lembram que na aula passada, a gente estudou as escalas termométricas, a gente viu cada tipo de escala, as conversões entre as escalas Celsius e Fahrenheit, como também a conversão entre a escala Celsius e Kelvin. Então, a gente vai prosseguir nos nossos conteúdos e, especificamente hoje, a gente vai analisar o calor. Então, primeiramente, para a gente enfatizar o que é o calor, vocês lembram que na aula de termologia a gente discutiu um pouco sobre qual era o conceito de calor, A gente discutiu que o calor estava relacionado à energia térmica em trânsito, mas a gente não entrou em grandes detalhes do que seria essa energia térmica, que é o que a gente vai fazer agora, Então, primeiramente, para a gente conceituar o que é calor, faz-se necessário a gente saber o que é essa energia térmica. Então, o que é essa energia térmica? A energia térmica de um corpo, necessariamente, gente, ela depende de dois fatores: da energia de agitação média de cada partícula, que determina a temperatura do corpo, e do número de partículas que o corpo possui. Assim, pessoal, o conceito de energia térmica é o seguinte, que a energia térmica de um corpo é o somatório das energias de agitação das suas partículas e depende também da temperatura do corpo e do número de partículas nele presente. Então a gente vai ver um exemplo que vai situar melhor esse contexto da energia térmica, tá certo? Mas a energia térmica, ela faz-se necessário, é notório esse conceito de energia térmica. Eu vou mostrar aqui para vocês também como ocorre as transformações, entre as energias, para também ficar um pouco compreendido a parte de vocês. Então a gente vai ter que o conceito de energia térmica. Então, galera, basicamente este é o conceito de energia térmica, tá certo? Eu vou mostrar aqui para vocês, os meios de transformações entre as energias, tá? Porque a energia, ela não se perde nem se cria, elas se transformam, A gente sabe que tem outros tipos de energia, tem a energia térmica, tem a energia cinética. Então eu vou demonstrar aqui um exemplo de transformação de energia mecânica, que é a energia cinética, em energia térmica, tá certo? Só para fazer um adendozinho demonstrativo. Bom, gente, aqui está a ilustração, como prometido, Ela demonstra a transformação de energia cinética em energia térmica aqui. Nesse recipiente, a gente tem aqui um resistor que vai esquentar essa água. Vejam bem que, por exemplo, aqui na água, a gente tem o Ezinho, que representa a forma de energia. Nesse caso, ele é vermelho e representa a forma de energia da energia térmica. Aqui, no caso aqui do garoto, que é a energia química, que ele vai fazer o esforço para que essa roda aqui gire e, consequentemente, a água lá esquente. Vamos fazer aqui o processo para vocês analisarem. Vejamos que a energia, ela é transformada, tá bom? Energia transformada. E essas que estão saindo aqui, professor, a gente vê que o Ezinho, é energia térmica relacionada ao atrito. Ele está pedindo mais a energia, para alimentar ele. Então, aqui a gente vê um exemplo de transformação. E a gente vê o que como a gente viu o conceito, de energia térmica, está relacionado à agitação das partículas, ou seja, o somatório das energias. Quanto mais agitação tiver essas partículas aqui, por exemplo, na água, maior será o nível de temperatura da mesma, tá certo? Então, a gente pode já comprovar e analisar o conceito de energia térmica e também conceituar um pouco de como ocorre a transformação de energia, tá bom? Agora a gente vai enunciar o conceito realmente do que é calor. Então, professor, o que é calor? Como que o calor
é constituído, né? Como ocorre a propagação do calor? Bom, o calor nada mais é do que a energia térmica em trânsito de um corpo para outro, ou de uma parte para outra de um mesmo corpo. Trânsito este que provado por meio de uma diferença de temperatura, ou seja, ele é provocado por uma diferença de temperatura. A gente vai ver bem detalhadamente na parte, por exemplo, de condução, de convecção e de radiação, esses conceitos. Mas eu quero que fique fixado para vocês que o calor ele se propaga de um corpo de maior temperatura, ou seja, um corpo que tem uma maior quantidade, né, que está fornecendo certa quantidade de energia térmica para o menor de menor temperatura, tá? Então, isso faz o quê? Que o calor se propague de um corpo de maior temperatura para o de menor temperatura até atingir um equilíbrio térmico. Vamos ver um exemplo aqui, utilizando nossa plataforma FET. A gente vai ver o exemplo de propagação de calor e ver esse exemplo de propagação da energia térmica em trânsito, né, de um corpo mais quente para o mais frio, tá certo? Então chegamos aqui à nossa simulação novamente. Aqui, gente, a gente tem o seguinte. A gente tem dois corpos aqui, por exemplo, ó, o tijolo e o ferro. Cada um tem a sua quantidade de energia térmica presente em seu interior, né, como a gente conceituou. É o conceito de energia térmica. Depende de fatores como, por exemplo, o número de partículas que o corpo possui. Então a gente pode analisar aqui que o ferro tem mais do que o tijolo. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai aquecer aqui o ferro. Ó, vocês veem que está tendo o maior índice de energia térmica dentro do recipiente ferro, pelo fato dele estar sendo aquecido. Então está havendo essa troca de calor entre a fonte e o recipiente. Agora a gente vai ver o que? A gente vai ver o conceito de calor. A gente viu que o calor ele pode ocorrer tanto no próprio corpo, né, se ele for aquecido. Por exemplo, uma barra de ferro, a gente aquece a ponta dela, a gente vai aquecendo a ponta, e se a gente ficar segurando aqui na nossa mão, depois de um determinado tempo, a gente vai perceber que vai começar a esquentar na nossa mão. Mas a gente começou a fonte incidente de energia térmica, por exemplo, uma vela que estava aquecendo a barra de ferro, estava lá na ponta da barra. E por que, professor, começou a aquecer a minha mão? Pelo fato de a energia térmica estar em trânsito. Então, o calor, a energia térmica em trânsito. Ou seja, o calor vai se propagando, vai fazendo com que as partículas vai se agitando e, sendo assim, propagando calor. Fazendo com que, em decorrer do tempo, toda a barra, por exemplo, nesse caso, a barra de ferro, fica aquecida. Tá certo? Então, aqui a gente vai se assemelhar ao mesmo caso. Ó, a gente vai colocar em contato os dois corpos, tá certo? A gente vai colocar ele em contato aqui e vai ver o que vai ocorrer. Então a gente vai perceber que aos poucos, só aquecer aqui a parte interior, a gente vai perceber que vai haver a troca de calor, né, a troca de energia térmica entre os dois recipientes. Primeiramente, ó, porque esse está com maior temperatura, o de baixo está com maior temperatura e o de cima está com a menor temperatura. Então, vai ocorrer essa troca de energia térmica, fazendo com que a gente defina o nosso conceito de calor. A gente consegue compreender realmente que o calor é energia em trânsito. Eu espero que vocês tenham compreendido, tá, gente, esse conceito de calor, e que o calor nada mais é do que energia térmica em trânsito de um corpo para outro, tá certo? Então, gente, espero que tenha ficado fixado. O conceito de calor é energia térmica em trânsito de um corpo para outro ou de uma parte para outra de um mesmo corpo, trânsito este provocado por uma diferença de temperatura. Também eu espero que tenha ficado claro
que o calor flui espontaneamente da região de maior temperatura para de menor temperatura. Então vocês podem também se perguntar, professor, qual é a unidade de medida usual do calor, né? Unidade internacional de medida considerada para calor. A gente tem a unidade considerada que é o Joule, que é o Jzinho. Essa unidade a gente vai ver posteriormente, vocês vão ver quando eu for estudar parte da calorimetria, a relação dela com a caloria, que uma caloria é igual a 4,186 Joule. Então, essa é a notação no SI para o calor, né? Ou seja, sendo o calor uma forma de energia no Sistema Internacional de Medidas, a unidade é o Joule, beleza? Então, pessoal, basicamente, essa foi a nossa aula de hoje, tá certo? Na próxima aula, a gente vai estar abordando os tipos de propagação de calor, tá certo? A gente vai estudar mais especificamente os tipos de propagação de calor, iniciando pela condução, certo? Pela condução térmica. Essa foi a nossa aula de hoje, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido o que a gente estudou sobre o calor. E na próxima aula a gente vai abordar a condução térmica. O primeiro tipo de propagação de calor. A gente vai abordar a condução térmica. Então essa foi a nossa aula de hoje, galera. Muito obrigado por estar assistindo e até a próxima aula. Valeu!